O Portal Brasil 61 recebe hoje Sérgio de Carvalho Maurício, presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que realiza junto ao governo do Distrito Federal em 3 de dezembro uma campanha de arrecadação de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com o objetivo de viabilizar o descarte correto desses equipamentos. Sérgio, bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você, Thiago, pelo interesse no tema que é tão importante para a população brasileira. Sérgio, primeira pergunta relacionada a esse tema, então. Como que deve ser o descarte correto dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos? Muito bem. O descarte desses produtos é realmente algo que a gente deve levar com muita seriedade, né? Os produtos que nós temos na nossa casa, que nós acabamos adquirindo e que tanto ajudam no dia a dia, né, para o nosso bem-estar, para a comodidade da nossa família, quando eles chegam no final de vida útil e eles são descartados, eles podem se transformar num pesadelo para o meio ambiente e para nós, consumidores, nós como cidadãos brasileiros, né? Se esse produto vai parar no meio ambiente, ou porque ele foi descartado em algum lugar a céu aberto, ou simplesmente porque foi junto com um lixo e foi parar num lixão ou num aterro sanitário, ele acaba comprometendo o meio ambiente, o solo, o ar. Por quê? Porque são produtos de difícil degradação, então plástico, metais, vidros que acabam se degradando em dezenas de anos, além do risco de alguns desses produtos conterem metais pesados, gases de efeito estufa, gases refrigerantes, que acabam comprometendo a qualidade do meio ambiente. A forma correta do consumidor, quando ele pretende descartar um produto, seja porque ele está quebrado ou simplesmente porque está totalmente obsoleto, né? E os produtos são uma gama enorme, né? A gente sempre brinca na associação que eles vão do fone de ouvido à geladeira, né? Passa por secador de cabelo, fogão, televisão, computadores, impressoras, entre muitos outros produtos que nós temos nas nossas casas. Esse produto deve ser descartado num ponto de entrega voluntária, num ponto de recebimento, para que a partir daí esses produtos sejam transportados por associações como a ABRE, que é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e nós vamos garantir com que esses produtos cheguem no que nós chamamos uma empresa de manufatura reversa, que vai pegar um produto como uma televisão, uma geladeira, desmontar, separar todos os metais, os plásticos, vidro, materiais de diferentes naturezas, para que eles possam finalmente serem reciclados, reintroduzidos numa cadeia produtiva e voltem a se transformar num produto. E aí a gente ajuda duplamente o meio ambiente. Primeiro porque a gente evita com que esse produto vá danificar, vá comprometer, poluir o meio ambiente, e finalmente porque a gente garante que essa matéria-prima que está sendo usada, né, ela evita com que novos recursos não renováveis, novas matérias-primas, sejam extraídas da natureza. E aí a gente permite um processo que nós chamamos de economia circular, onde o mesmo produto acaba sendo reaproveitado e voltando para constituir novos produtos. O senhor falou um pouco já nessa primeira pergunta, já respondeu um pouco sobre os prejuízos ao meio ambiente, né, do descarte incorreto de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, mas queria pedir para o senhor se aprofundar um pouquinho mais sobre como exatamente esse descarte incorreto impacta no meio ambiente. O senhor falou dos metais pesados, é um prejuízo muito grande, né, para o meio ambiente esse descarte incorreto. É um prejuízo bastante grande, né? Bom, além da poluição visual, e qual brasileiro que nunca viu um produto descartado inadequadamente nas praias, nos rios, em praças públicas, né? Em parques que todas as cidades têm, infelizmente a gente vê que isso acontece, né? Tem toda essa poluição visual, mas isso vai muito além, né? Imagina uma pilha de produtos eletroeletrônicos chegando num lixão, né? Os produtos acabam não se deteriorando, não se decompondo num período rápido. E o que é pior, né? Óleo lubrificante, gases, resíduos desses produtos acabam permeando o solo, contaminando toda a rede de água que nós temos. Isso vai chegar naturalmente nos rios, nos mares, e se torna um problema bastante sério para o meio ambiente e para a saúde humana, porque nós acabamos comprometendo a saúde daquelas comunidades que estão no entorno dessas fontes de água que foram contaminadas, mas também todo o problema climático, né? Os gases refrigerantes acabam comprometendo, por exemplo, a camada de ozônio, e isso é que tem promovido ao longo de muitos anos mudanças climáticas. Naturalmente não são só os gases refrigerantes, mas eles também contribuem
para danificação dessa camada. Então, imagina uma geladeira descartada de maneira inadequada, um freezer, um ar-condicionado. À medida que as mangueiras são desconectadas do seu sistema, esses gases escapam para o meio ambiente e depois que ele escapou, não tem mais o que fazer. Existe um outro problema que também é bastante sério. Nós sabemos, infelizmente, que uma parte da população vulnerável no país acaba sobrevivendo da comercialização de alguns resíduos que são encontrados no meio ambiente, nos lixões, nos aterros sanitários. Eles acabam extraindo para vender alguns poucos componentes que acabam tendo valor comercial de revenda, né? E é uma parcela bastante pequena desses componentes. Mas essas pessoas, ao se colocarem nesse processo de desmontagem inadequada dos produtos, acabam se colocando em risco. Televisores antigos, por exemplo, essas televisões de tubo, que hoje em dia praticamente não existem mais para venda, mas ainda existem muitas nas casas das pessoas. Quando elas são descartadas de maneira inadequada, dentro do tubo existem várias substâncias químicas nocivas à saúde. E as pessoas, ao manipularem esses produtos sem o conhecimento e sem a tecnologia necessária para isso, acabam se colocando em risco, como também todas as pessoas do seu entorno. Então, o descarte inadequado gera problemas para o meio ambiente e para a saúde humana, e problemas de várias naturezas. Como que o senhor avalia o cenário hoje, Sérgio, do descarte correto desses equipamentos no Brasil? O senhor acha que a gente está num bom patamar de conhecimento da população sobre o descarte correto ou ainda falta a difusão desse conhecimento? Não, ainda falta muita difusão do conhecimento, né? Eu falo que o Brasil precisa de conscientização e de informação. E os dois processos têm que andar simultaneamente. A conscientização para que o consumidor brasileiro, o cidadão brasileiro, entenda que aquele produto que ele tem na sua casa precisa ser descartado e que aquilo não é lixo. Aquilo é uma matéria-prima colocada no local errado, né? E que ao ser descartado de forma inadequada, ele pode sim se transformar em lixo, num resíduo perigoso, né? E descartado de maneira adequada, ele promove a possibilidade de reaproveitamento desses materiais. Esse é o lado da conscientização. Mas mesmo aqueles consumidores, o cidadão brasileiro que já tem essa consciência, ele precisa de muita informação, né? Muitas pessoas sabem que não podem descartar um eletroeletrônico junto com o lixo comum, mas às vezes não sabem aonde descartar. Naturalmente, no nosso website, no abre.org.br, o consumidor vai encontrar todas essas informações. Ele pode, inclusive, informar o CEP da sua residência ou do local onde esse produto se encontra, o tipo de produto que ele pretende descartar, e aí ele vai encontrar o ponto de recebimento mais próximo da sua residência, ou, dependendo do município, é o caso do Distrito Federal, por exemplo, existe a possibilidade da coleta domiciliar, que é operacionalizada por um dos parceiros da Abre, né? E daí o consumidor, com essa informação, faz o descarte de maneira adequada. Agora, como fazer essa informação chegar no consumidor? Eu sempre digo que aí é o desafio de todos nós, né? Nós que já temos a informação, temos que levar essa informação adiante, né? Nas mídias sociais, nas nossas redes de contato, né? Os canais de mídia oficiais, como é o caso de vocês, que se dispõem a divulgar esse processo e levar informação para o consumidor final, também são fundamentais. Além de campanhas como essa que nós vamos realizar nesse dia 3 de dezembro, sábado, no Distrito Federal, no Parque da Cidade Sara Kubitschek, uma campanha que vai das 9 da manhã até as 17 da tarde, que tem duplo objetivo, né? Naturalmente, nós queremos estimular o consumidor a fazer o descarte de maneira correta, adequada, né? Mas muito mais do que isso. Às vezes as pessoas que estão passando pela campanha não têm um produto para descartar, mas que ela leve essa informação consigo, que divulgue essa informação para os familiares, para os amigos, para as pessoas do seu convívio, para que cada vez mais pessoas saibam da importância desse descarte e que existem canais adequados. No Distrito Federal, a Abre firmou parceria com o governo do Distrito Federal, através do Sarney Filho, já há aproximadamente 1 ano, e nós trabalhamos em sistema de parceria para oferecer esse serviço à população local e garantir que a população possa fazer a sua parte e contribuir com o meio ambiente. Para a gente encerrar, então, Sérgio, a última pergunta, o senhor citou numa resposta anterior o conceito de economia circular. Né, o senhor poderia explicar mais um pouco sobre o que é esse conceito de economia circular? Economia circular é um conceito
a meu ver, na minha interpretação, né, que eu acho que muda a dinâmica da economia no mundo. Né? A economia tradicional, linear, né? Nós temos a extração de matérias-primas, a produção de produtos, todos os canais de comercialização para que finalmente o produto chegue até o final. Essa é a economia linear. Né? Produtos que são demandados pelo consumidor, produtos de várias naturezas, que atendem necessidades distintas do consumidor, chega até o consumidor e ele vai consumir esse produto. Seja de origem alimentícia, sejam eletroeletrônicos ou outros tantos produtos que todos nós consumimos. O problema é que depois desse produto consumido existe um descarte de resíduos, né? E a economia circular é o processo que procura garantir com que esses resíduos, esses subprodutos, esses produtos que são descartados, percorram o trajeto inverso, saindo da casa dos consumidores e chegando finalmente, está dando uma interferência aqui, né? E chegando finalmente a empresas que vão aproveitar essa matéria-prima. Então, resumindo, a economia circular é aquela economia que garante que os produtos são fabricados, transportados, comercializados, chegam no consumidor final e depois de consumidos, os resíduos ou os próprios produtos são transportados novamente, desmontados de maneira consciente, de maneira adequada, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista trabalhista, para que esses produtos não ofereçam risco ao meio ambiente e que os materiais que foram utilizados nesses produtos possam se transformar em matéria-prima reciclada. E aí você fecha um ciclo garantindo que tudo volta e você minimiza o descarte de resíduos que efetivamente não possam ser utilizados nessa economia circular. Bom, perfeito. Conversamos hoje com Sérgio de Carvalho Maurício, presidente executivo da Associação Brasileira de Reciclagem, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, sobre o descarte correto desses equipamentos. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir sempre com um tema que eu acho tão importante para todos nós, para o meio ambiente, e agradeço ao portal justamente por disponibilizar a possibilidade de levar ao consumidor final mais informações sobre o tema. Muito obrigado.